uma alegria, porque nós precisamos conscientizar as mulheres sobre esse tema. É um tema muito importante. E quanto mais a gente espalhar essa informação entre as mulheres, a gente divulgar, eu quero que o meu sonho é que a gente não precise mais falar sobre esse assunto, que não Ah, seja claro. mais necessário, mas ainda não chegamos nessa realidade. Então, nós precisamos, todos os dias, conversar com as mulheres, conversar com a gestante, porque muitas nem sabem o que é violência obstétrica, quais são os tipos, Exatamente. as formas de violência obstétrica e como que isso prejudica a saúde do bebê, em muitos casos, compromete a saúde do bebê e compromete também, às vezes, a vinculação da mãe com o filho, favorecendo que essa mãe desenvolva um quadro de depressão, prejudicando muito esse contato pele a pele, que a gente luta tanto pelo contato pele a pele, pela amamentação na primeira hora de vida, ali na sala do parto. Então, quando essa gestante passa por uma situação muito traumática, então tudo aquilo que ela construiu 9 meses vai tudo por ralo abaixo. E assim, eu converso sempre com as mães e todo mundo, uma cena que a gente não esquece. O dia do parto, ele fica eternizado na nossa mente. A gente se lembra de cada detalhe. E assim vai, se você conversar assim, com as pessoas de mais idade, todos vão se lembrar dos detalhes. E como que isso é uma coisa que marca a vida de todas as mulheres. Então, se a gente puder trabalhar essa humanização entre os profissionais, porque às vezes as pessoas pensam assim, no particular não precisa disso. Eu escuto as pessoas falando assim, isso daí é para quem está no SUS, quem está no particular não precisa disso. Não, gente, a humanização é em todo tempo, em todos os lugares. Não é independente se você está na rede privada, se você está na rede pública. Isso acontece em qualquer lugar. Então, por isso que nós precisamos falar. Eu te agradeço muito, porque admiro o seu trabalho. Você está Obrigada. aí, entendeu? Como um anjo da guarda das mulheres, nesse momento de tanta vulnerabilidade, no momento que as mulheres estão tão assim, frágeis. Como é importante ter essas profissionais que eu falo assim, que receberam uma missão. Vocês, É, doulas, vocês receberam uma missão, não é para qualquer uma, são as escolhidas que se tornam doula, porque vocês carregam algo diferente. Vocês transbordam a empatia, vocês transbordam o acolhimento, vocês passam essa força que muita mulher não está conseguindo ter. Então, ter essa pessoa que seja os seus olhos num ambiente que às vezes tem tantas dificuldades, alguém que possa zelar pelo teu cuidado, possa te acolher, possa te dar um suporte mesmo físico e emocional. Eu falo assim, gente, a melhor coisa que alguém pode ter na vida é uma doula. Não na hora do parto. tem, entendeu? É. Coisa melhor, porque é a certeza que você vai ter alguém ali para te amparar e para te ajudar e para tornar o seu sonho possível. Porque a gente Sim. precisa de pessoas que nos ajudem nesse momento. E eu gostaria, Roberto, que você falasse um pouquinho dessa tua missão, como que aconteceu essa missão na sua vida, falasse um pouquinho da sua trajetória, desse trabalho lindo que você desenvolve, que eu admiro muito, amo de paixão o trabalho das doulas. Vocês têm que crescer cada dia mais e mais. E, assim, é uma honra conhecer pessoas como vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho, né? Pela troca, que a gente já se fala há algum tempo, vive trocando, né? Obrigada pelo convite, de verdade. Realmente a doulagem é uma missão, né? Ela aconteceu na minha vida, assim, de maneira super despretensiosa, mas estou aqui na missão, né? Correspondendo à expectativa e eu acredito verdadeiramente que é o desejo do coração de Deus, né? Então, para mim, é de verdade uma missão, né?
A Ju colocou aqui, né, que uma cliente dela foi cortada até o ânus, uma menina de apenas 22 anos. Na semana que a gente viu viralizar uma postagem de uma médica humanizada relativizando a episiotomia, que é o corte no É o períneo, né? corte. Então, assim, não é normal. Não Isso é, não não. é normal. Não, Embora seja comum, isso não é não, normal. Isso não tem que ser aceito, isso não tem que ser permitido, isso não, não tem que ser autorizado, isso não tem que acontecer. não. Simples assim, né? Primeiro, antes que eu me empolgue, então, eu sou Roberta, né, doula educadora perinatal. Eu sou farmacêutica, atuo como farmacêutica. Ano passado eu vivi uma gestação e eu tinha muita ânsia pelo parto normal. Eu ansiava demais o parto normal por conta dos benefícios para o meu filho, né? Entendendo todos os benefícios que o parto normal propiciaria a ele. Só que eu vi que o negócio não era fácil, que realmente a gente vive um cenário obstétrico não favorável, né? Totalmente. Repleto de violência disfarçada de assistência comum, Intervenção. É. né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar. Eu tenho plano de saúde. Eu estava com uma obstetra por indicação. Só que eu vi que eu não ia conseguir um parto normal com ele, né? E por eu ter uma doença autoimune, eu também faço acompanhamento no hospital universitário, no hospital público. E o que que eu pensei de início, né? Eu falei, bom, eu vou pedir para fazer o pré-natal lá no hospital, primeiro porque eles conhecem a minha doença, eles têm domínio, né, sobre a minha situação. E segundo, porque parto normal é mais fácil conseguir no SUS. No SUS eles têm esse incentivo, né, do parto Verdade. normal e tal, então vai ser ok para mim parir no SUS. Mas eu também vou fazer o acompanhamento, estou procurando aqui o carregador do computador. Mas também vou fazer o acompanhamento lá pelo plano de saúde, porque vai que eu preciso de uma cesárea. Aí é mais confortável, aí eu vou ter o médico da minha confiança, que eu já criei um vínculo e Uhum. tal, beleza. Dedo engano, né? Comecei a estudar, comecei a perguntar para um, perguntar para outro, e eu vi que assim, ok, que o SUS tem uma pegada mais favorável para o parto normal, só que nem sempre é em boas condições. Verdade. Nem todas as maternidades públicas são ok. Infelizmente, quando a gente pensa numa maternidade de um hospital universitário, pior ainda. Os Pior médicos, ainda. eles estudam para intervir. Se eles estudam para intervir, eles precisam aprender a intervir. Onde eles vão aprender? Em quem Né? Só um aparecer. minutinho. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo, precisei ligar aqui o computador. É, Voltei. verdade. E então eu me dei conta de que lá onde eu tinha escolhido não seria o local ideal para eu, né, parir. Com perguntas simples, Flávia. Na minha, sei lá, acho que na minha terceira ou quarta consulta, eu comecei a fazer perguntas a respeito do parto, né? Quando ir para a maternidade, a posição do pai, que eu poderia parir, se tinha banqueta, se eu poderia usar chuveiro, se eles faziam episiotomia. Só que eu nem falei episiotomia, eu falei, vocês cortam, faz aquele corte, aquele pique que o pessoal fala. Eu já sabia todos os termos, mas Uhum. por eu ser da área da saúde, eu Uhum. finjo que eu não sei, Uhum. porque a gente já é recebida com preconceito, né? A Verdade, verdade é essa. verdade. E feitas todas as. Conforme eu ia fazendo as perguntas, a residente falava assim: Nossa, mas você já quer falar sobre isso? Nossa, mas você já quer falar sobre isso? Nossa, mas tudo bem, você quer saber? Eu te respondo, não sei o quê, beleza. Até que no final de tudo ela falou assim: Olha só, eu já respondi as suas perguntas, já vi que você está muito bem informada, mas uma coisa eu vou te falar: esquece tudo que você ouviu falar sobre violência obstétrica. Isso não existe. Hum. Aí eu falei assim, mas eu não falei sobre isso. Ela, mas deu a entender. Falei, não, mas não, eu só quero saber como que é o parto. Porque minha primeira vez, eu nunca vivi isso, então eu quero saber como que é, mas tá tranquilo.
Aí eu falei, ah, tá bom, amiga, obrigada, tá, mas tudo bem. Seguimos o pré-natal. E aí eu fui estudando, 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 estudando. Enquanto eu estava grávida, né, as pessoas mais próximas e tal, os amigos, amigos de profissão também, aí falavam, ih, vai virar doula, você vai virar doula, fato. Porque você está sabendo tudo, você está sabendo coisa que a gente nem nunca ouviu falar, que não sei o que lá. E um Uhum. amigo, que a esposa estava grávida junto comigo, quando ela começou a ter os sinais e tal, a gente conversando no grupo, aí ele ficava, cara, que ela tá tendo isso. Eu falava, ó, de repente vale a pena vocês tentarem isso, vocês tentarem aquilo. Aí ele, cara, eu tô tendo doula, né? Você tá sendo nossa doula, você não tá aqui, mas tá sendo nossa doula. Eu falei, não, que doula o quê, cara? Só o que eu estudei, o que eu vou fazer pra mim, então eu quero pra vocês isso, que não sei o que lá e tal. Uhum. Ah, nasceu, apareceu a oportunidade de fazer um curso de doula com perspectiva cristã, que não é uma coisa tão fácil assim. Verdade. Isso é importante para mim, por conta da minha fé, por conta do que eu acredito. Eu falei, não, eu não consegui negar. E aí eu fiz e cá estou, né? Eu fiz o curso em dezembro do ano passado e cá estou na missão para informar o máximo de mulheres possíveis, né? Então, assim, só nessa introdução eu já dei algumas dicas, né? Como saber se a assistência que você está tendo é ok. Perguntando, conversando, não tem que esperar o dia do parto para aprender sobre o parto, gente. Pegou o Verdade. positivo, tem que saber tudo. Tem que se preparar a Verdade. respeito de tudo. Não só do parto, mas a respeito de absolutamente tudo. Estamos falando de um ser humano, de Tudo. uma pessoa, de um indivíduo que está em formação, né? A formação do indivíduo começa desde a gestação. Desenvolvimento de absolutamente tudo, Totalmente. né? Então, tudo a gente precisa estudar. Mas falando especificamente período gestação e parto, né? Quando a gente pensa em violência obstétrica, o que que a gente tem como violência obstétrica? Atitudes. Nossa, Arthur está muito, muito incomodado. Arthur traz ele. Atitudes que vão como agressão, que geram algum tipo de agressão na mulher, que são realizadas por qualquer profissional da assistência, Qualquer e então profissional. não é só por obstetra, Não, né? qualquer um. Qualquer profissional da assistência, desde o vigia que está no estacionamento até, de fato, o obstetra, o pediatra, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa Uhum. que presta assistência. Até a doula pode prestar uma Uhum. violência obstétrica, né? Pode Uhum. cometer uma violência obstétrica. E com práticas, com ações, com intervenções que a mulher não tenha conhecimento dos riscos e benefícios, que a mulher não tenha autorizado. Quando a mulher está impossibilitada, que o acompanhante ocupe esse lugar, de ser Verdade. informado e que Verdade. ele tome as decisões, né? Aí a Uhum. gente já vê uma outra questão, né? Uma outra prática que muitas vezes acontece, que é uma violência obstétrica. Não permitir a Não entrada do permitir. acompanhante e da doula. E da doula. A lei do acompanhante é uma coisa, é uma lei federal. Então, em qualquer unidade de saúde, a gestante tem direito a um acompanhante. E isso, gente, é desde o pré-natal. Nós Verdade. temos uma lei federal e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente consta que Consta. a gestante tem direito a ter o acompanhante. Então, assim, não tem como. Não existe tempo de pandemia. Tempo de É o pandemia não teu veio para direito. tirar nenhuma lei. Teu Não direito. existe nenhuma lei fazendo com que essa lei não esteja vigente, né? E a lei da doula é diferente. É uma lei que varia de estado para estado e alguns municípios também têm. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma lei que autoriza a entrada de doula. Isso. Ainda Então, bem, né? Ainda bem. ainda bem. A lei da doula é uma, a lei do acompanhante é outra. Em tempos de pandemia, os dois estão autorizados a entrar. Verdade. Infelizmente, não é o que acontece, né? Verdade. Muitas maternidades, aquelas que não têm um perfil humanizado, protocolos de humanização, estão colocando a mulher em uma situação de escolha. Ela escolhe ou acompanhante ou a doula. Verdade. E isso não pode acontecer, né? A Com doula, certeza. ela é doula. O acompanhante é responsável legal por aquelas vidas. Quando uma gestante de entrada no Uhum. hospital, são duas vidas, pelo menos, que a gente está falando. Quando são gêmeos, são mais vidas, né?
Uhum. Então, são detalhes assim que a gente precisa ter muitos cuidados. E assim, não esperem, né, que as violências elas venham sob ameaça, sob Uhum. ignorância. Uhum. Isso é o mais fácil da gente identificar. Uhum. Mas muito, eu vou dar um piquezinho aqui para te ajudar, porque o seu Uhum. bebê está preso. Eu preciso fazer isso porque senão ele vai morrer asfixiado. Gente, As pelo amor de Deus, isso não manobras, existe, as né? manobras que às Peraí, vezes você está sem força. Peraí, é, rapidinho. Esse peraí rapidinho é alguém subindo na sua barriga. em E muitos aí, daí para casos, frente, você... em muitos casos, o bebezinho vai até para uma unidade de terapia intensiva por conta de algum comprometimento de, devido a manobras. Aí precisa ter uma assistência e fica internado por conta da manobra. Só que a por mãe conta não disso. faz nem ideia que foi aquilo. Ah, engoliu água do Exatamente. parto. É sempre assim, engoliu água do parto. Ah, aspirou mecônio. É sempre Aspirou assim, mas mecônio. Gente, o sempre, sempre. mecônio. O mecônio, assim, é um Deus nos acuda, sabe? Eu vivi bolsa rota com líquido meconial. E assim, ainda bem que eu estudei muito, porque é o desespero de todo mundo. Ai, mas vai aspirar Uhum, mecônio, não sei o quê. Sabe? Quando a uhum. bolsa não estoura, gente. O bebê já tá lá dentro ali com aquele mecônio Já e tá, ninguém viu, ninguém sabe. Como? já tá. E Por uma que que o coisa bebê só também, aspira mecônio no parto normal, meu povo? Como assim? Na cesariana ninguém nunca aspirou mecônio? Né? e eu gostaria também que você falasse um pouquinho, Roberta, que muitas mães falam assim: ai, meu sonho era o parto normal, só que em todas as consultas, o médico falou que o meu filho estava com circular de cordão e por conta da circular de cordão não tem indicação para parto normal. E até hoje a gente escuta isso. A circular de cordão não tem indicação para parto normal. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, né, gente? Tem um monte de mito aí a respeito das indicações de cesárea ou dos impedimentos de parto normal, né? Bacia estreita, mulher magra, mulher acima do Uhum, peso, cara, tudo, absolutamente tudo, né? Até a cor da pele as pessoas usam como desculpa para pode ou não pode. Isso é um absurdo, uma falta de respeito tremendo. é. Circular de cordão, gente, não é indicação de cesárea, não é impedimento para parto normal, né? Os bebês, eles não respiram dentro da barriga. Eles recebem o oxigênio pelo cordão Uhum, umbilical, né? O cordão umbilical, ele é revestido com uma gelatina que ajuda para que os vasos que tem ali não sejam comprimidos e com isso não interrompa o fluxo uhum, para o bebê. Então, essa história de circular de cordão, assim, eu gostaria que alguém me explicasse o porquê que é arriscado. Porque, na boa, não uhum, vai importar o bebê não vai morrer asfixiado, porque o bebê não uhum. respira, né? Isso não existe. E Mas assim, o é bebê porque não é nasceu. essa informação que passam para a mãe. Passam justamente o contrário. Exatamente, o Olha, contrário, não pode. vai ser Seu filho está com enforcado. circular de cordão. Não pode. Aí a mãe, não pode. Então, assim, passa todo um terror. É feito um Outra coisa, Flávia, terrorismo. outra coisa. Além da circular de cordão, agora também tem a história do nó verdadeiro. Quando, Verdade. de fato, o cordão umbilical está com um nó. Gente, pelo amor de Uhum, Deus, a geleia funciona do mesmo jeito. Então, esse uhum, nó, ele não vai virar um nó cego. Não vai interromper fluxo. Não vai acontecer, sabe? E tem até um médico, ele é fantástico, assim, né? O Braulio Zorzella. Ele até fala, graças maravilhoso. a Deus nós temos a circular de cordão, porque significa que aquele cordão escorregou pelo corpo do bebê, e em Verdade. vez de parar formando uma circular abdominal, que aí a gente ia ter um Uhum, tamanho maior do cordão comprometido e um uhum. encurtamento do cordão, ele para aqui no pescoço. Então, graças a Deus, a gente tem a circular de cordão. Vamos Verdade. agradecer quando a gente tem uma circular de cordão, porque Verdade. poderia fazer uma circular abdominal, que seria pior, né? A nível de extensão de cordão para a criança sair, né? Então, Uhum. são uns mitos, assim, muito absurdos. Diabetes gestacional.
hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia. Gente, pré-eclâmpsia não é indicação de cesárea, pelo contrário. Pelo contrário. Quando uma mulher entra numa emergência, entra na maternidade, com pico hipertensivo, 18, 17, 19, a pior coisa que é feita com essa mulher é levar para mesa, para centro cirúrgico. Uhum. A menos que ela esteja. Aumenta o risco, aumenta o risco. Eu gostaria que alguém me dissesse qual é a cirurgia que é feita com 14/9 de pressão. Uhum. Não faz. Não faz. 14/10, não faz. 19, não faz. Não faz. E por que uma cesariana, ok? Pode tão tudo, né? A cesárea pode tudo, né? Exatamente. É uma questão tão banalizada. Ah, Roberto, o que faz? Estabiliza a mulher e induz o parto normal. Que a criança precisa nascer, ok. A gente não está falando que muitas vezes a criança precisa nascer de fato. Mas outros caminhos, né, podem ser percorridos em vez de fato, terminar numa cesárea. E outra questão também, Flávia, puxando disso que você falou, né? A mulher fala, eu queria tanto um parto normal, mas não pude por causa disso, não pude por causa daquilo. Gente, é uma tristeza, né? A Ju tinha comentado aqui também, no SUS parece que é mais forte. Eu não entendi qual o sentido, se é mais forte a possibilidade de um parto normal ou a questão da violência obstétrica. No SUS eu acredito que seja mais forte, porque a gente já vai com preconceito para o SUS. Verdade. Quando a gente vai para um hospital público, para uma clínica pública, para qualquer coisa pública, a gente já vai com a ideia de que a gente vai sofrer e vai ser maltratado. Verdade. Quando a gente vai para o particular, tem ar-condicionado, tem água, tem cafezinho e tem as moças que te chamam de senhora o tempo todo. Uhum. Então, você se sente diferente. Eu já esperei com uma gestante de 10h30 da manhã até as 4 da tarde para subir para o quarto, para ser admitida no hospital particular. Particular. Se ela tivesse ficado esse tempo na triagem de hospital público, o que teria acontecido? Eu acho que já teria todo mundo se estressado lá, o barraco teria sido armado com marido, mãe, entendeu? Então, é muito como as coisas acontecem. Muitas violências vêm mascaradas de um cuidado, carinho. Ah, mãezinha, inha, isso não existe. Outra coisa sabe? também, impedir a mãe, a mulher, de andar, de caminhar. Não, você tem que ficar deitada. Você tem que ficar deitada. Aí gostaria que você falasse um pouquinho sobre a melhor posição para a mulher parir e como que isso impedem ela de viver o natural. Nós queremos resgatar esse natural, porque o natural agora parece que, quando a gente fala de coisas naturais, parece que estamos falando de coisas de outro mundo. Que hoje em dia, entendeu? As pessoas encaram as intervenções como natural, tudo que é artificial virou natural, e quando a gente fala de parto natural, de amamentação... Qualquer coisa que seja natural. É super natural você dar um pirulito pro teu filho de 1 ano, mas não é natural ele comer uma maçã de café da manhã. Não é natural ele comer um ovo de café da manhã. Nossa, ele come ovo mexido de café da manhã. Mas é normal ele comer pão com requeijão e Nescau. Sabe? Mas o ovo não é normal. Então, tudo, né? Absolutamente tudo na nossa vida hoje é assim. Então, a questão da mobilidade, né? A gente pensando na fisiologia do parto, o que a gente tem? Contração e pelve. Útero e pelve envolvidos, né? O útero contrai e a pelve o bebê tem que passar por ali. A pelve, ela é óssea, mas ela também tem outros tecidos. E esses tecidos possibilitam esse remanejamento, vamos colocar assim, né, da estrutura óssea. Se a gente pensar no útero contraindo de cima para baixo, empurrando o bebê, e uma pelve estática, vai dificultar muito mais a passagem desse bebê. E aumentar a dor também. E aumentar a dor. É porque eu não estou com nenhuma estrutura pélvica aqui, mas o cóccix, que é o nosso ossinho, né, das costas, ele é móvel. Ele é assim mesmo e ele vai para trás, ele abre para o bebê passar. Se a mulher está na posição litotômica, que é deitada, de barriga para cima, pensando em pelve,
esse osso perde mobilidade, então há menos Uhum. espaço para o bebê nascer. Gente, o bebê vai fazer pressão, ele vai fazer força. E uma hora ele vai nascer. Uhum. Mas o tanto de esforço que ele vai ter que fazer, que o útero vai ter que fazer e de dor que essa mulher vai sentir, não compensa. Outra situação. Quando a gente vai colocar feijão num pote de vidro e a quantidade toda do saco não cabe no pote, o que, que a gente faz? Bate o pote, Uhum. sacode para assentar os grãos e a gente conseguir colocar Uhum. mais. É a mesma coisa. Quando a mulher está em movimento durante a contração, o que, que ela está fazendo? Ela está abrindo espaço na pelve, ela Uhum. está dando aquela mexidinha. 1 centímetro, meio centímetro faz diferença para um bebê. A pelve é muito apertadinha. E o bebê tem o tamanho certinho para passar por ali. Então, uma mexidinha, uma ajeitadinha, super favorece para esse bebê terminar de rodar e passar. Então, Uhum. por isso que é tão importante a movimentação. Além disso, Flávia, também tem outra questão. Quando a gente movimenta o corpo, quando a gente faz algum tipo de movimento e tal, a gente libera endorfina. Uhum. Endorfina é um neurotransmissor que ajuda no alívio da Ajuda. dor. Uhum. Então, a gente entende que um trabalho de parto ativo, com movimentações, e essas movimentações, gente, existem movimentações profissionais? Sim. Tem aí spinning babies, tem um monte, tem fisioterapia pélvica que acaba fazendo antes, tem pilates, várias coisas que você pode Tudo. fazer, exercícios pontuais, direcionados, ok. Mas tem muita coisa antes disso. Tem o instinto da mulher, tem a naturalidade dela, tem o corpo dela, né? Uhum. Eu digo que antes de fazer alguma coisa para ajudar o nosso corpo, a gente pode só não atrapalhar. Verdade. E Verdade. isso não adianta que não é de uma hora para outra, né? Isso a gente vai conseguir com muito mais efetividade se a gente já começar a se preparar, ó, lá no começo. Uhum. A gente descobre a gestação, o quê? Com 1 mês, 2 meses. A Verdade. gente consegue se preparar mais durante 8, 7 meses, Uhum. entendeu? Ou Uhum. na hora. Verdade. Então, é óbvio, uma mulher que durante a gestação ela conseguiu fazer atividade física, fazer exercícios, trabalhar o corpo de maneira voltada para o parto, ela tem chances de ter uma experiência boa, tranquila, mais tranquila? Sim, mas Verdade. isso não condiciona que ela viva um parto bom, feliz, com menos dor. Não, absolutamente, né? E o Uhum. que a gente vê em muitos hospitais é que a mulher não pode andar, que a mulher não pode ficar na posição que ela quer, Verdade. que a mulher é direcionada a ficar deitada. Ou ainda Pode se outra coisa, alimentar. Não pode se alimentar. isso que eu ia falar Gostaria que agora. você falasse um pouquinho sobre isso Isso que eu ia também. falar isso agora. Quando vocês ouvirem recomendações, qualquer que seja, pergunta o porquê, né? Verdade. Porque a gente falou, não, pode se movimentar. Eu expliquei por que que pode se movimentar. Não pode comer. Por que que não pode comer? Gostaria que alguém explicasse o porquê que não pode comer. A gente pode, de repente, pensar na questão da anestesia da cesárea. Uhum. Não existe nenhum impedimento hoje, isso não existe mais. Já ouvi de vários médicos, anestesistas, obstetras, que Uhum. isso não faz tanta diferença. Existem muitas outras recomendações que são feitas, que são seguidas, que de fato vão influenciar. Não vai ser um suco que a mulher vai tomar, uma fruta que a mulher vai comer, uma castanha que ela vai comer, que vai dar Verdade. algum tipo de reação na anestesia. Verdade. E a gente está vivendo aquele momento já pensando na cesárea? Por que que para viver um trabalho de parto, eu tenho que pensar na conclusão dele enquanto cesárea? Eu não posso pensar, por que que eu, prestando uma assistência de parto normal, eu não penso que eu tenho que fazer o possível para propiciar que aquela mulher viva aquele momento da maneira mais satisfatória e Verdade. prazerosa e saudável possível para ela Verdade. viver o trabalho de parto. Verdade. Mas não, eu estou fazendo aquela mulher viver um trabalho de parto, mas já pensando na cesárea, já preparando ela para uma cesárea, Verdade. sabe?
Tem sempre o monstro da cesárea correndo atrás. Verdade. É uma situação muito ruim, é muito ruim. E como a gente começou a live, né, com você falando, ai, sonho com um dia que a gente não vai precisar falar isso. Gente, tem tanta coisa gostosa, tem tanta coisa maravilhosa para a gente falar a respeito da gestação, a Verdade. respeito do parto, a respeito da chegada do bebê, a respeito do vínculo, né, Verdade. entre mãe, bebê e pai. O pai Verdade. também está O inserido pai nesse também momento. É participa. importante o pai participar. O pai participa. Mas o que acaba acontecendo? A gente acaba gastando, eu digo gastando mesmo, porque é gasto, 75% do tempo de educação Verdade. perinatal falando sobre violência obstétrica, falando sobre as coisas que a mulher tem que fugir, entendeu? É muito triste isso, é muito triste. E não adianta que essas informações não são passadas no pré-natal. Não. Não são, E não eu adianta, gostaria que tá? você falasse um pouquinho sobre a importância da mulher construir o seu plano de parto, que muitas Sim. também nem sabem o que é o plano de parto. Nós precisamos assim conscientizar essas gestantes para que já comecem estruturando esse documento. Sim, o plano de parto é um documento, tá? Ah, Roberta, existe uma lei que obriga o hospital a aceitar o plano de parto? Não, mas existe uma recomendação do Ministério da Saúde É. para que a mulher documente as escolhas dela para viver o parto, ou o trabalho de parto e o parto, né? Tem um manual da Conitec, lá tem algumas dessas coisas que eu falei. Entretanto, algumas coisas dali já não estão mais atualizadas, né? Uhum. Alguns procedimentos, algumas condutas. Então, como que os profissionais do parto, os profissionais que prestam assistência verdadeiramente humanizada, que eu odeio esse nome, mas enfim, é assim que as pessoas entendem, é, se atualizam, né? Nas plataformas. Uhum. PubMed, estudando artigos atuais a respeito das melhores condutas, né? Então a gente A gente acaba não tendo para de esses estudar. anuais. A Não, gente não nunca vai. para de estudar. Não vai, não vai, Só quando tivesse um não último vai. respiro, tá lá nas últimas, aí que a gente não vai poder mais Ainda estudar. assim a gente vai Mas pegar e vai enquanto ver a gente alguma está coisa. vivo, todos os dias a gente tem que se atualizar, porque a gente não sabe nada. Tudo que a gente precisa é buscar conhecimento e ter um espírito ensinável, porque se a gente quer prestar um serviço de Exatamente. qualidade, a gente tem que mergulhar no estudo o tempo inteiro e sempre querer Sim, saber mais e sempre questionar todos os tipos de prática e buscar uma prática individual para cada pessoa. Cada pessoa merece um olhar único, exclusivo, um tratamento assim individualizado que atinja a necessidade daquela família. Então a gente precisa estudar muito cada sim. vez mais.